Olá pessoal, hoje vou falar sobre um tema que talvez eu ainda não tenha abordado aqui nesse canal, embora nós já tenhamos aí quase 800 vídeos, hein? É a dúvida do Lucas Eduardo. Ele pergunta o que eu acho de usar a estratégia de ir antes para conseguir se estabelecer, conseguir trabalho e depois levar um cônjuge, tá? Então fique até o finalzinho aí que talvez isso possa te ajudar também. Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Bom, antes de começarmos, eu quero convidá-los. Amanhã nós teremos uma live, um Enjoycast, tá? Para quem ainda não conhece o nosso quadro Enjoycast, amanhã nós teremos esse quadro às... Pô, ficou tudo errado aqui o negócio também, hein? Ê, Cauê, vamos colocar isso aqui pra trás. Não, nem tanto. Traz pra frente. Pronto, agora sim. A Luiz e o Bruno vão estar participando do nosso Enjoycast de amanhã às 17 horas. Uma história muito bacana porque eles são um casal que chegaram na Irlanda como intercambistas, sem passaporte europeu, conseguiram visto de trabalho e hoje estão na sua casa própria. Então, tem muita gente que me critica, às vezes que eu falo, pô, vocês podiam assim, né, se eu pudesse me aconselhar na época que eu fui intercambista, há 12 anos atrás, falou assim, Cauê, vai pensando em guardar dinheiro, vai pensando em dar entrada no imóvel, você vai ver que a sua vida vai mudar muito. E hoje vocês vão, amanhã, né, no caso, vocês vão poder entender o porquê a vida se torna muito mais simples na Irlanda uma vez que você já não está mais no aluguel, tá? Então amanhã às 17 horas do Brasil, hora de Brasília, e às 20 horas horário de Irlanda, tá? Então quem estiver na Irlanda e quiser participar. E vindo aqui para a pergunta do Bruno, então ele pergunta o seguinte, do Bruno não, desculpa, do Lucas. O Bruno estará amanhã. A estratégia, exemplo, o esposo ir na frente, conseguir trabalho, dar uma estabilizada, etc. Aí a esposa vai depois. Acha válido essa estratégia para tentar economizar? Bom, pessoal, de fato, não é fácil você ter uma renda, vamos dizer assim, você ter uma poupança de mais de 100 mil reais, que é o que está gastando um casal para fazer intercâmbio na Irlanda, tá? Hoje, para você fazer intercâmbio na Irlanda, para estudar numa escola simples, está saindo uma média entre 50 e 55 mil reais. Para você conseguir estudar numa escola, no padrão intermediário, para você ter um retorno mais favorável, mais rápido, etc., ter uma experiência bacana, algo ali em torno de 60 mil. Então, imagina só um casal, né? A gente tem que multiplicar esse valor aí. O que sai muito caro para o casal, gente? São 10 mil euros só de comprovação financeira. Ou seja, desse valor, praticamente mais do que 50% do valor é uma comprovação financeira. Para quem não sabe o que eu estou falando, você pode fazer intercâmbio na Irlanda, que seria estudar inglês na Irlanda, um programa de 8 meses, você estuda por 6 meses inglês, depois você tem mais 2 meses de visto para continuar no país por 8 meses. Então, você estudando, você tem o direito a trabalhar, né, legalmente, com visto e tudo certinho. Para a imigração, você tem que comprovar que você tem um fundo de segurança, um caixa, tá? Então você tem todo o investimento das passagens aéreas, do curso, enfim, seguro médico, algumas das exigências que a imigração coloca, e uma delas é que você tenha no mínimo 4.680 euros, que é um valor totalmente dentro da realidade hoje no país, tá? E por que eu acho que essa ideia ela pode ser, essa estratégia, ela pode ser, como eu posso dizer assim, para não querer desanimar ninguém. Ela pode funcionar, mas ela também pode dar errado. E é uma chance que não é pequena, tá? Eu vou explicar por quê, pessoal. Até pouco tempo atrás, a imigração exigia que você entrasse na Irlanda com pelo menos 3 mil euros, um valor bem mais baixo, ok? Então, um casal de 6 mil euros já voou aí para quase 10 mil euros, né? 4.680. A gente ainda fala para levar 5, arredondar isso para 5, porque a gente não sabe as condições de cada indivíduo. As condições no sentido de qual é o nível de inglês dessa pessoa,
quão preparada e orientada ela está para conseguir chegar na Irlanda e de um espaço curto de tempo conseguir encontrar uma acomodação adequada, tirar toda a documentação necessária e conseguir o seu primeiro trabalho. Quanto tempo ela vai conseguir ter uma renda mensal vindo de um trabalho simples de subemprego, que seria o suficiente para ela poder manter as próprias contas e guardar dinheiro, né? Então, eu entendo que hoje a situação no Brasil não é fácil. Então, não é todo mundo, assim, muita gente tem um sonho de fazer intercâmbio, né? Tem um sonho de tentar uma oportunidade fora, né? Porque o intercâmbio, querendo ou não, ele é muitas vezes a porta de entrada para muitas pessoas que gostariam de ter a oportunidade de alavancar uma carreira internacional. E uma vez que você tem um contrato de uma empresa, de um trabalho específico que te pague um bom salário, você tem um visto de residente, onde você tem vários direitos. Futuramente você pode, com esse visto, aplicar para uma cidadania local, ou seja, se tornar um cidadão europeu com um passaporte irlandês, que é o terceiro passaporte mais poderoso do mundo, né? Te dá acesso a vários países, incluindo os Estados Unidos, tem alguns benefícios, né? Então tem muita gente que quer ir para a Irlanda. O intercâmbio, ele é, vamos dizer assim, o pontapé inicial. É aprender inglês, estar num país legalmente, né? Aprendendo inglês, que é a base de tudo, é a comunicação para você conseguir alavancar uma carreira, conseguir um trabalho bacana, né? Não ficar ganhando um salário mínimo para sempre, né? Então, nesse sentido, tem muita gente que tem o sonho, mas não tem condições. E aí eu entendo que às vezes vale a pena arriscar, mas a gente tem que entender também os prós e os contras, tá? Então vamos começar pelos contras, né? Vamos botar o pé no chão e ser bem realista. A Irlanda hoje passa por uma crise, assim como o Canadá, Reino Unido, Holanda, Austrália, vários países de primeiro mundo, principalmente os países de língua inglesa, uma crise de acomodação e inflação. Então, por mais que você consiga trabalho, dependendo da situação, né, dependendo do seu nível de inglês, época do ano, etc., de forma rápida, né, você tem toda uma despesa que não é pouca, entende? Então, vamos pensar que Carlos? Perdão, gente. Lucas Eduardo. Vamos pensar que o Lucas, ele está procurando uma acomodação, um quarto, né? Ele vai alugar um quarto para casal, né? Ele quer trazer a esposa dele, então ele já vai buscar por um quarto para casal. Ele até consegue, né, estar temporariamente num quarto mais barato, né, que seja de solteiro, e depois, futuramente, quando ela vier, ela pode trazer, ele pode tentar buscar um quarto de casal, que não é muito fácil, tá? Então tem tudo isso. Então, quando você chega, você já tem algumas despesas relativamente altas, tá? Nós, da Enjoy Intercâmbio, recomendamos que você já chegue na Irlanda com uma acomodação permanente garantida. E nós temos toda uma estratégia para te indicar, para você já chegar com o seu quarto garantido, um quarto para casal. Dependendo da época do ano que você for, a cidade que você for, você até consegue trabalho de forma rápida, tá? E já tendo essa acomodação de forma garantida, você tem despesas a menos, tá? Então isso significa que você vai conseguir sobrar com boa parte, com a maior parte daquele valor que você trouxe, os 4.680 euros. Porque é justamente a comprovação financeira que pesa para o casal. Eu não indico, por exemplo, casais viajarem juntos, um comprovar a renda e depois o outro transferir para poder comprovar a renda para o outro, tá? Isso muitas vezes a imigração pega, tá? Eles vão lá, eles sabem que é um casal, olham o extrato do cônjuge, vê que o dinheiro saiu de uma conta e foi para outra e fala: vocês não têm o dobro do valor, vocês só têm 4.680 e esse valor não dá. E realmente eu preciso concordar com a imigração, porque muitas vezes a gente tem que entender que esse valor é uma segurança tanto para a imigração quanto para o intercambista. Porque se você, num ambiente de trabalho, sofrer um acidente, machucar o pé,
cair de bicicleta, for atropelado, acontecer uma doença qualquer, uma inflamação no apêndice, qualquer coisa que pode acontecer com qualquer uma pedra nos rins, e você precise ficar afastado do trabalho, você não vai receber. Infelizmente não tem. Na Irlanda não é assim, tá? Infelizmente você vai ficar afastado do trabalho e vai ficar sem receber. Então você precisa ter um recurso para poder se garantir, tá? É um risco, tá? Isso pode acontecer, né? É claro que a gente torce e deseja que todo mundo tenha uma experiência 100% tranquila, que dê tudo certo, mas a gente nunca pode contar com a sorte nesse sentido. E como a gente sabe que para muita gente é praticamente impossível juntar aí 100, 120 mil reais, e você quiser usar dessa estratégia, você tem que saber que você precisa ir para uma cidade onde o custo de vida seja mais baixo, e não é Dublin, onde você tenha um alto índice de empregabilidade, ou seja, um lugar onde você consiga chegar e em poucos dias já começar a fazer entrar dinheiro, né? E você tem que ter toda uma orientação para conseguir já chegar numa acomodação adequada e você não precise vamos dizer, desembolsar aluguel e depósito calção. Ou seja, porque se você for alugar um quarto para quando você chegar, quando você já estiver na Irlanda, você vai, vamos dizer, um quarto para casal numa cidade do interior, por exemplo, uma cidade que tem bastante trabalho, você vai gastar aí uns 800 euros. Então, só aí são 800 mais 800, 1.600 euros só de aluguel e depósito. Lembrando, você tem mais 300 do visto, você tem mais algumas coisinhas que você vai precisar da escola, você vai precisar comprar uma roupa de frio adequada para o clima de lá, uma bota, uma jaqueta, essas coisas não vale a pena trazer do Brasil, tá? Então, querendo ou não, você vai estar gastando aí um pouco mais de 2.000 euros, certo? Quando começar a entrar o seu dinheirinho, e aí vem um segundo contra, né? Vai entrar um dinheirinho e você tem que lembrar o seguinte, que você já vai estar ali, vamos supor que você conseguiu recuperar o dinheirinho que você gastou em 3 meses, tá? Para poder trazer a sua esposa. Vamos pensar que você já consegue mandar o dinheiro para ela. Só que você tem que lembrar que ela vai chegar e seu visto já vai estar correndo. Ou seja, você vai querer renovar o seu visto depois para continuar no país, para aproveitar mais o tempo com ela, né? Ou os dois queiram renovar para ficar mais tempo, tentar, de repente, fazer uma faculdade local e tentar um trabalho mais específico e pague bem. E aí, como que você vai juntar o dinheiro dessa renovação, entendeu? Então, existem cidades que você até consegue, você vai ter que se privar de muita coisa, tá? Não vai dar para ficar saindo do supermercado, vai ter que ser o mais econômico possível, tá? E eu sei, eu senti na pele, eu vivi na pele o que é comer macarrão com atum quase todo dia para poder economizar. E não reclamo, tá? Para mim foi, vamos dizer assim, positivo, né? No sentido que eu e minha esposa, a gente conseguiu se recuperar depois, né? Foi bem sacrificante mesmo, né? A gente via o pessoal indo para os pubs, a gente ia, mas a gente tinha que beber pint de água da torneira, né? Para não gastar nada. Mas no final das contas, a gente na primeira renovação, perdão, segunda etapa, a gente já tinha um dinheirinho guardado, a gente já conseguia fazer viagens, a gente já conseguia comprar algumas coisinhas, passear um pouco mais, tomar um cafezinho, almoçar fora, essas coisas. Então, tem os prós e os contras, né? Então, vamos dizer assim, vocês têm que ter o plano A e o plano B, porque pode acontecer de você, por um nível de inglês, demorar mais para conseguir trabalho, e aí você vai perceber que o dinheiro vai começar a entrar mais tarde, e aí você já vai estar ali lá para o seu 4º mês, 5º mês, juntou o dinheiro para conseguir trazer a esposa para a Irlanda. E o dinheiro da renovação vai dar tempo de conseguir fazer em tão pouco tempo? Então, assim, uma dica que eu dou, entre em contato com a Enjoy Intercâmbio. A nossa equipe tem toda a especialidade de intercâmbio, principalmente na Irlanda. Eles vão poder indicar as melhores cidades, a melhor época do ano para você chegar, para você não ficar muito tempo sem trabalho, tá? Então é importante que você esteja chegando numa época bem estratégica, tanto para parte de acomodação, para você não gastar tanto e não ter tanta dor de cabeça, tanto para você conseguir
fazer toda a sua documentação de forma agilizada para você conseguir trabalhar rápido e aí sim que tem que ter bastante vaga de emprego, tá? A Enjoy tá com promoção de Black Friday, inclusive você tá ganhando um curso de inglês preparatório para sua viagem, ou seja, são 4 aulas, são um mês, né, 4 semanas com um professor particular, o qual ele vai te ajudar, te auxiliar no inglês para aeroporto, para imigração, para entrevista de trabalho, tá? Isso tudo é muito importante você já ir treinando desde já, tá? E ir se preparando para isso. Bom, falei do lado, assim, do lado negativo, mas não falei do positivo, né? O positivo é que se tudo der certo, tá? E aí as estrelas têm que realmente se alinhar, porque existe chances de coisas darem errado, de fato, né? Você demorar para conseguir trabalho. Já imaginou se você ficar doente, se machucar, precisar ficar afastado e usar o dinheiro que você estava guardando? Isso é complicado, né? Mas o lado positivo é que, assim, não existe uma lei que diga assim, olha, o cônjuge que está na Irlanda trabalhando, ganhando dinheiro, não pode transferir dinheiro para a esposa poder embarcar por intercâmbio, tá? O que eu não recomendo fazer de jeito nenhum, pessoal, é os dois viajarem juntos, tá? E numa dessas transferir dinheiro de uma... Primeiro um vai lá, comprova a renda, depois o outro transfere para o outro. Isso aí pode dar problema. Pode dar problema, eu falo porque a gente já tem quase 5 mil embarques, né? Desde 2014, 15. E a gente já viu cenas e aí bem tristes, assim, sabe? De intercambistas de terem visto negado, né? Não negado, assim, mas o oficial de imigração falou assim, olha, esse dinheiro eu sei que veio do seu cônjuge, você precisa trazer esse dinheiro do Brasil. Alguém precisa, vocês dois precisam ter a mesma quantia, tá? Então isso é muito importante que vocês saibam, tá? Então entre em contato com a nossa equipe para poder traçar uma estratégia certinha, tá? Para deixar um plano bem alinhadinho para vocês não terem tanta dificuldade, tá? Essa é a opinião que eu tenho sobre isso, tá? Pode dar certo? Pode, mas tem que tomar muito cuidado e ter um plano A e o plano B, tá? Nesse caso, de repente a esposa não vem, ou enfim, adia, né? Vamos conversar, tá bom? É isso. Pessoal, amanhã às 5 horas, não se esqueçam do nosso podcast, tá? Participem, acho que vai ser bem, como eu posso dizer assim, inspirador para vocês. Grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers.